expresso. Agora, falando desse retorno do Congresso, tem uma outra questão que está gerando bastante tensão com o governo, que são as emendas de comissão, porque elas são usadas por deputados para irrigar as suas bases eleitorais, né? Só que há um problema ali, justamente porque o mecanismo, ele omite os verdadeiros responsáveis pelas indicações dos repasses. Apesar dessa ocultação, os parlamentares costumam ser celebrados em redes sociais por apadrinhar recursos aos seus redutos. O valor separado, eu lembro a vocês, né? Já contamos aqui algumas vezes, é de 11 bilhões de reais para as emendas de comissão neste ano. E elas foram inchadas em 2023, depois do fim do orçamento secreto, extinto lá pelo Supremo Tribunal Federal, justamente por conta da falta de transparência. Nós contamos aqui também que o portal da transparência do governo federal passará a monitorar as emendas parlamentares que são enviadas, as emendas PIX, que são aquelas em que os deputados enviam direto para estados e municípios. A gente vai poder saber qual é o deputado que enviou, qual é o município e o estado que receberam, mas não exatamente no que esse valor foi usado. Só que há essa outra questão, esse outro mecanismo, que é a emenda de comissão, e que se começarem a tentar colocar água nesse chope aí é que o relacionamento vai também por água abaixo, não é mesmo, Fábio Piperno? Isso aí é mais ou menos como exame antidoping. É o seguinte, um atleta que opta por esse caminho ilícito, um atleta de alto nível, né? Então a comissão médica que o cerca e tal, eles vão lá inventar, eles vão lá criar, eles vão trabalhar para criar uma nova alternativa, alguma nova droga, alguma nova substância que possa burlar o controle antidopagem. Aí o controle antidopagem vai lá, trabalha anos e anos, consegue neutralizar isso aí. Só que quando ele consegue neutralizar isso aí, essa turma já está pensando numa outra alternativa para, de novo, burlar a fiscalização. Então eu vejo assim, aí o STF toma lá uma decisão, tentando coibir essa prática, daí um pouco eles já inventaram outro jeito, aí agora o portal da transparência fala em rastrear, né, uma boa parte desse caminho, ele não vai chegar até a ponta final, mas ele vai rastrear uma boa parte desse caminho, e quando ele chegar perto do final desse caminho, você pode ter certeza que eles já criaram uma outra solução. Como é que você avalia, hein, Luiz Felipe Dávila, esse mecanismo que de alguma forma não nos permite entender de quem saiu a grana ali? Bom, eu já dei aqui a sugestão que os bons parlamentares deveriam colocar um painel eletrônico na frente do gabinete deles, dizendo assim, olha como eu usei o dinheiro da emenda, olha o que eu beneficiei, olha o impacto, olha aqui o testemunho das pessoas que foram beneficiadas com esse dinheiro. Até para tirar a visão negativa que se tem sobre emendas parlamentares, né? Porque quem usou o dinheiro corretamente, isso deve ser um ótimo marketing político para mostrar que aquele parlamentar está comprometido a melhorar a eficiência da política pública, valorizar o dinheiro do contribuinte e colocar em coisas realmente prioritárias para a população. Isso é a melhor peça de marketing possível. O problema é o medo de querer fazer isso, que mostra que vão para projetos que não são de interesse da população. Então, assim, os bons parlamentares deviam fazer isso imediatamente. Olha, aqui eu vou colocar um painelzão eletrônico, como é que cada centavo das minhas emendas vem sendo empregadas e qual é o impacto que ela está tendo na vida das pessoas e da comunidade. Isso valorizaria o deputado, as emendas, e mostra que tem gente que realmente honra o mandato dado nas urnas. Já vou passar para você a palavra, Segre. O Piperno estava dando um sorriso ali. O que foi, Piperno? O que o Dávila falou tem todo fundamento. Outro dia eu me lembrei aqui da Dirce, porque a gente estava conversando com ela, a nossa amiga Dirce. Dirce, do Bar da Dirce. A Dirce conhece lá algum... Um abraço aí pro pessoal do Bar da Dirce. Ela conhece alguns parlamentares, estava contando, olha, porque eu pedi pro deputado fulano de tal arrumar um dinheiro lá para Santa Casa, lá da minha cidade e tal, e ele arrumou. Ótimo, quando você arruma um dinheiro para um hospital, tá perfeito. O problema é você dar um cheque em branco na mão de um prefeito. Ó, gasta do jeito que você Ou para asfaltar a estrada, chega na isso aí, ué. do parlamentar, isso. Aí Então, que é o problema. Mas exato. quem fez o bom trabalho deve mostrar. Fala, Segre. Mas hoje com as redes sociais, não tem um político que diga, eu te ajudo, mas fica quieto, todo mundo quer fazer. Quando a Receita Federal quer pegar alguém porque tem dúvidas a respeito do que ele gasta, do que ele recebe, ele entra nas redes sociais e fala, peraí, me explica como você com esse salário consegue uma viagem a tal lugar ou comprar um carro tal. Então hoje é fácil amarrar essas pontas se alguém quer
buscar. Demanda fiscalização, né? É. Ou seja, você não tem ali ofertado a você a possibilidade de monitoramento, né? Então tá aqui, mandou, foi aplicado lá, beleza, chegou. Isso aí demandaria uma fiscalização. Mas aí estamos falando de recurso público. Aí você tem a AGU, TCU, tem órgãos do governo que tem que fazer esse controle. Não sei se especificamente do legislativo, mas se não tiver, a própria população hoje tem formas muito criativas de ir acompanhando. E aí vem a outra questão. De que serve um deputado, um senador, ajudar a determinado estado, município ou determinada causa, se ele não pode mencionar que ele está ajudando? Porque eleitoralmente, o que não foi divulgado não existe, ou não? Ô Segré, isso seria no mundo ideal. A questão é que quando surgiu essa discussão das emendas secretas, essa desconfiança, é porque inclusive identificaram alguns recursos que foram para estados que não os estados do próprio parlamentar. Então tinha gente lá significativa de recursos que foram para outros estados. Aí vocês perguntavam, mas qual o interesse de um deputado, por exemplo, de São Paulo, mandar um dinheiro lá para o Mato Grosso? Tem uma explicação aí. Então. É como se fosse, vamos desviar o controle do nepotismo. Você não pode contratar parente. Mas eu posso contratar o teu, você pode contratar o meu. Então é uma maneira de burlar a lei. Pode ser esse caso que você está mencionando. Agora, Luiz Felipe Dávila, você entende que as emendas de comissão são mais uma amarração ali que acaba prendendo também o governo ao Congresso e quando o assunto é a administração, a gestão desse orçamento que está disponível para as emendas parlamentares? Não, a meu ver, amarra mais na mão do presidente da Câmara. Ele é que é o dono do cofre. Sim. Por isso que eu digo que hoje o presidente da Câmara tem um poder absurdo, que ele vem ganhando ao longo do tempo com esse vácuo de poder. Por isso que o peso dele numa eleição do sucessor é muito grande, porque ele controla, na verdade, 11 bi. O que vai para a comissão? Como é que solta? Qual é o ritmo que vai soltar essa emenda? E no ano eleitoral tem mais importância ainda, porque essas emendas têm que chegar antes de fechar o cofre. É tudo nesse começo de ano, né? Exatamente. Por isso que há essa pressa de Arthur Lira, né, Fábio Piperno? Veja, a gente está falando de muito dinheiro. Você pega, por exemplo, um estado grandão como Minas Gerais. Minas Gerais, que trabalha agora para renegociar a sua dívida. Você acha que o governador Zema vai ter, por exemplo, em janeiro, 11 bilhões sobrando para falar assim, puxa vida, agora eu vou investir, agora eu vou construir um monte de coisa que não tem. Mas o presidente da Câmara tem. Até porque ele não tem contas a pagar. Ele não tem dívida para renegociar. Isso é dinheiro líquido, né? Para exatamente distribuir e fazer favores. Gustavo Segré. É muito dinheiro. Sim. Não é pouco, é muito dinheiro. Só das 2 bilhões de dólares, de euros. Só das emendas de comissão, 11 bilhões de reais. Então, e aí, essa eventual discrecionalidade pode ajudar muito eleitoralmente alguém e pode não ajudar tanto eleitoralmente alguém. O poder, concordo com o Dávila, é gigantesco. E por isso que é tão importante não somente o poder atual, sino quem pode ficar no lugar daqui a um ano. E por isso agora já está esquentando motores para ver como se conformaria essa sucessão de Lira e de Pacheco.